Este é o último vídeo desta série em que eu vou mostrar a alteração dos settings do player, os settings do render, bem como também o processo de exportação, quer para a internet, quer para executável. Alterar a nível de render alguns settings. Neste caso vou selecionar luz direcional, vou alterar o nome para Sol e no Flare, como importei o package do Light Flares, no Flare definir Sol. Se agora correr, se eu olhar na direção da luz, parece-me neste caso o efeito Light Flares, é um dos elementos. Posso também alterar a luz do Sol para dar ambiente, quer a intensidade, quer a cor. Se eu quiser alterar, posso animar também a cor de modo a criar alguma dinâmica, alterar a cor. Em seguida, Project e alterar os Render Settings. E posso ativar a opção de criar fog. Como a cena é muito pequena, não tem a nível de elementos de perspectiva, de profundidade, não tem elementos nenhum, só tem aqui este plano, depois a museu, o fogo não vai ser visível neste caso. Posso também alterar a cor ambiente, para alterar a cor ambiente global do projeto. Se quiser alterar. E também posso selecionar uma skybox. Neste caso eu tenho a câmera, tenho uma skybox, se eu desativar e novamente Project, Render Settings e selecionar a skybox, esta skybox será transversal a todas as câmaras. Eu posso depois particularizar em cada câmara, posso adicionar o componente Skybox e aí sim ele assim selecionei a mesma. E sim, ter uma Skybox para cada câmara. Se eu no Edit Project Settings, aliás, Render Settings, tenho especificar uma Skybox, ela vai ser transversal a todas as câmaras se no componente não existir. Então, alterei a cor ambiente também. E também na Skybox, neste caso eu desativei a da main camera, componente, estou a utilizar a do Project Render Settings. Skybox, se eu selecionar a Skybox, posso também alterar na própria Skybox a cor, de modo, e posso controlar, criar uma cor ambiente para todo o projeto a partir destes elementos. E a Skybox tem este elemento verde na sua cor. No final, posso alterar quer a cor global de todo o projeto, posso definir esta cor. Posso ir também alterar, otimizar na câmara o Far Clipping Plane. Isto é, a câmera está. Neste exemplo não é o exemplo de projeto porque só tem aqui alguns elementos. Mas eu quero que a câmera, não quero que a câmera, não necessito aliás que a câmera veja até este plano. Posso reduzir o Far Clip Plane de modo a que só veja até onde eu quero. Neste caso, por uma questão de otimização, ele não tem que fazer o render das meshes que estão fora deste Far Clip. E basta-me, posso colocar o tamanho que aqui é 100, do tamanho do chão, do tamanho aliás do plano do chão, que são aqui é 100 metros. E isso ele vai estar sempre aqui visível dentro deste plano, uma questão de otimização. Por fim, a nível de exportação, vou alterar os settings da exportação, Edit, Project Settings e Quality. E posso agora definir para cada elemento que eu vou exportar, neste caso web e executável, standalone, posso definir qual é a qualidade por defeito que eu quero. Por defeito esta verde a good, eu posso para web deixar a good, se eu quiser para executável fantástico, melhor qualidade, eu posso alterar o parâmetro, neste caso está fantástico. Se eu selecionar
E o Fantastic, eu tenho aqui os parâmetros do Fantastic. Quais são os parâmetros de render que eu posso alterar? Posso selecionar o Fastest. Ok, tenho aqui o nome, depois o parâmetro, o Fast, o Simple. E tem aqui os vários parâmetros que eu posso configurar. São settings, por assim dizer. E depois posso no elemento que eu quero exportar, selecionar qual é que é a configuração que eu vou acionar. Vou deixar ficar então Good para Web e Fantastic para executável. Também posso ir a Edit, Project Settings e Player e agora sim alterar uma série de parâmetros, quer para o executável, neste caso para Web, quer para executável. O que eu vou fazer é na pasta de projeto criar um folder chamado Icons. Vou utilizar esta pasta Photoshop. Em Photoshop vou fazer o seguinte, vou criar uma nova imagem 512 por 512 pixels, que vai ser o ícone da aplicação. Vou criar isto vai ser o ícone da minha aplicação. PNG é o ícone da aplicação Save. E vou criar também uma novo ficheiro com 532 pixels por 163. De uma forma muito rápida vou só fazer isto. Okay. E exportar também para a pasta Icon. Loader. PNG. Okay. De volta ao Unity. Pasta Icons. Tenho o ícone e o loader e vou novamente a Edit, Project Settings e Player. Okay. E vou completar esta informação. No nome da companhia, vou pôr if interact fields. Dar o nome do produto para aqueles recibos. No Photo Icon, vou colocar o ícone, que é a imagem 512 por 512. Ele automaticamente vai preencher as diferentes resoluções. Eu podia dizer override for web e dizer para cada ícone e criar novas texturas com estas dimensões e criar novos ícones. Neste caso vou deixar por defeito e vou utilizar o 512 como base da textura. A nível de splash image para web não existe. Other settings, okay, são propriedades mais avançadas que eu não vou alterar. Vou deixar tudo por defeito. Em seguida, no executável, a parte do executável, eu tenho a resolução e a presentation, qual é a resolução por defeito, 1024 por 768, vou deixar ficar. Standalone Player Settings, Running Background, neste caso é se eu desativar a janela, se o jogo ou a aplicação continua a rodar ou não. Eu vou deixar por defeito não, que é ele pausar a aplicação. Standalone Play Settings, por defeito, se eu colocar full screen, ele automaticamente vai correr a aplicação em full screen. Vou deixar desativar. Se eu quero correr só numa janela, só num ecrã ou em vários ecrãs, se existirem vários, a resolução, se eu quero, aliás, Display Resolution Dialog se eu quero deixar que por defeito, neste caso por defeito aparece uma caixa de diálogo em que o utilizador pode selecionar uma série de configurações ou não quero que essa caixa de diálogo apareça. Vou deixar Enable. Okay. Eu se quisesse correr em full screen eu fazia Disable e então aqui full screen. Ele ir logo para o full screen. Neste caso eu vou ficar Enable. Fazer log, depois uma série de
de opções, neste caso suportar diferentes aspect ratios. Okay. O icon já assumiu o 512. Splash Image é esta, o loader a 432 por 163 que fiz agora no Photoshop, é esta imagem que vou colocar aqui. E depois mais uma série de definições avançadas. Vou gravar a cena e agora vou exportar para Build Settings e fazer o exportar para já para executável para o Windows. Tenho já as cenas, já disse quais são as cenas, a loader vai ser a primeira cena a correr, fazer o build. E no build nunca posso colocar, senão vai dar depois uma série de erros no projeto, dentro da pasta Assets, dentro da pasta de projeto. Por isso eu vou deixar no pasta de projeto, mas fora do Assets. Eu vou pôr Export exe e aqui colocar exemplo. Vou pôr a aplicação. Save. Unity vai compilar. Okay. Tenho aqui a aplicação com o ícone e dentro da app-data tenho os diferentes elementos que são necessários para correr, que são os resources da aplicação. Se eu fizer double click na aplicação, no executável, este ícone é exatamente o que eu defini. Edit Project Settings Player. O ícone, aquela imagem é o Splash Image. Já agora, este Display Resolution Dialog é esta janela, okay, em que agora eu posso selecionar por defeito está 1024-668, Quality is Good, vou para Fantastic e Play. Okay. A cena Loader, passa para a cena do menu, é jogar e está. Tem a aplicação a correr. Para o web, tenho o Build Settings e vou selecionar o Web Player, vou deixar por defeito os valores e Build, e neste caso quero na pasta Export não quero o Max, o Unity. Vou ter que diretamente mesmo selecionar a pasta de fazer o ícone. Unity, projeto Unity aplicação, penso que é esta. Export Web, selecionar folder. Ok, está a exportar. Okay, tem o Web Player. Tem aqui a cena, que isto corresponde à minha cena, e a página HTML corresponde a o Chrome. O Access. Lado com o Unity Beta. E tenho a aplicação a correr dentro do Google Chrome. É importante, eu não referi, mas no Unity, nos Edit Project Settings, no Project Settings no Player, a resolução que está, eu não vi esta janela, mas a resolução que está é 960 por 600, a janela do ActiveX. Neste caso, selecionar Web Player, se eu editar o HTML, okay, é esta o tamanho, neste caso é o ficheiro unity.3d, aliás webplayer.unity3d, que é o nome que eu dei ao ficheiro. O tamanho 960 por 600, que corresponde ao tamanho, está aqui definido. E depois posso selecionar qual é o template por defeito, ficou esta default, foi a que é esta que eu tenho aqui no Unity. E esta é a página HTML com os CSS e a formatação toda para apresentar o Unity, a aplicação de Unity. E está concluída, neste caso está concluído aqui o projeto desde a criação de todos os elementos até agora a parte de exportação e compilação da aplicação.